nome de Deus, vamos fazer esse voto. E eu quero chamar essas 5 pessoas. E depois mais vamos fazer. Toda igreja de pé, já aguardando o servo do Senhor, que já está aqui no altar, a qual vai ministrar a palavra de Deus. Depois, irmão, tem que fazer esse propósito na oração da fé, tá bom, benção? Tá bom? Irmãos, toda igreja de pé, do lado dos irmãos, levanta as mãos para o céu, levanta as mãos para o céu, esfrega na outra, isso, esfrega na outra, sinal de vitória. É 1, é 2, é 3. Bate palma e toma a força da vitória. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é motivo de muita alegria estar juntamente com os irmãos novamente para adorar e para exaltar o nome santo do Senhor. Hoje se inicia a campanha A Providência Divina. Primeiro erro, a Providência Divina. Vira para o seu irmão e fala: a Providência Divina chegou. Aproveitando que você está em pé, abre comigo no livro de Jó, capítulo 1, livro de Jó, capítulo 1, glória a Deus, versículo 1. Depois nós já lemos Jó 22, 3. Glória a Deus. Jó, capítulo 1, versículo 1. Exaltado seja o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem encontrou, dá glória a Deus. Quem não encontrou, fala: espera. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: epígrafe do texto: as virtudes, a tentação e as perdas de Jó. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele tinha quantas qualidades? Ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele tinha 5 qualidades louváveis. Vamos ler agora Jó 22, versículo 3. Glória a Deus. Um pouco para frente. Jó 22, versículo 3. Está escrito assim: ah, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, com uma boa ordem exporia antes ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumento, saberia as palavras com que ela me responderia, saberia as palavras com que ele me responderia, e entenderia o que me disseste. Fala assim comigo: Senhor Jesus, está aqui tua palavra, fale comigo. Começa a dar glória, 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 glória a Deus. Deus querido, Deus maravilhoso, Deus amado, estamos, Senhor, no primeiro elo da campanha Providência Divina. A sua providência, meu Pai, chegou na casa de Jó. Meu Deus querido, teu servo passou, meu Pai, por um momento de turbulência, por um momento de dificuldade. O vento assoprou, Senhor, mas o Senhor segurou na mão dele, ó Pai querido, porque ele foi fiel a Ti. Ensina a tua igreja, meu Pai, a perseverar diante das lutas, diante das dificuldades, e que nós venhamos sair daqui, meu Pai, graciado pelo teu poder. Confirma a tua palavra e abençoa a nossa vida, eu te peço em nome de Jesus. Assenta, desocupa as mãos e pode glorificar o Eterno com ação de palmas e glória a Deus. Aleluia, Jesus. Queridos irmãos, a maioria dos estudiosos vai dizer que o livro de Jó é o livro mais antigo, haja vista que Gênesis é o começo de tudo, quando fala sobre a criação de tudo. Mas o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Haja vista, Jó foi contemporâneo de Abraão. E se você começar a observar esse livro, você vai observar, meus irmãos, que quando os anjos do Senhor
se apresentou diante de Deus para falar com ele sobre aquilo que estava acontecendo sobre a face da terra, a Bíblia vai dizer que chegou um intruso no meio deles. E esse intruso, meus irmãos, sabemos que é Satanás. Ele chega arrombando, ele chega entrando. Ele não é como o nosso Deus. O nosso Deus, meus irmãos, ele chega e bate na porta para entrar, porque ele é do caso. Mas Satanás não, ele chega arrombando, ele chega destruindo, ele chega acabando com família, destruindo sonhos. Mas eu tenho certeza, eu tenho fé, que essa noite, se ele está na sua casa tentando destruir a tua família, os teus parentes, essa noite ele já bateu de ré e voltou para trás, porque o sangue de Jesus tem poder para nos livrar. Aleluia. Eu vejo aqui, meus irmãos, que quando o anjo do Senhor, os filhos de Deus, que é os anjos do Senhor, chega para falar o que havia acontecido sobre a face da terra, o próprio Deus, ele faz questão de dar testemunho de um homem que é pó e cinza. O próprio Deus, ele coloca em xeque o seu nome, falando sobre os atributos da vida de Jó. Os atributos louváveis, meus irmãos, que eu e você temos que aprender aqui essa noite, para nós sair daqui entendendo, se nós aprender com a paciência, com a sinceridade de Jó, todas as dificuldades, todos os problemas que acontecem na minha e na sua vida, ela vai ser vencida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Mas observamos, meus irmãos, que Deus fala: observaste o meu servo Jó, homem reto, sincero, temente a mim, e desvia-se do mal. E a gente vai ver que Satanás, meus irmãos, ele sempre tem uma carta na manga. Porque Satanás, meus irmãos, ele não conhece o nosso pensamento. Satanás, meus irmãos, não é onisciente, não é onipresente, não é onisciente. Mas, meus irmãos, ele tem uma velocidade tão rápida. Na mesma hora que ele está aqui, se passar uma hora ou menos, ele está em outro país. Tão rápido que ele é. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus falou: observar que meu servo Jó. E Deus pergunta para ele: de onde você vem e para onde você vai? Ele vai dizer: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Você vai ver a rapidez desse inimigo. Ele é muito rápido para tentar destruir os teus sonhos. Ele é muito rápido para tentar destruir aquilo que você tem programado, tem pedido a Deus e colocado na mão de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu tenho fé, que o próprio Deus que está no nosso meio aqui essa noite, ele quebra o arco, ele joga o carro no fogo, ele quebra a lança, e você tem que aquietar e saber que ele é Deus, que está no controle da tua vida, do teu ministério e da tua casa, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Satanás, ele fica ao nosso derredor. Mas o anjo do Senhor, Malaquiavé, o anjo do Senhor, Salmo 34, 7, ele fica ao nosso redor, Satanás, ao nosso lado, e Satanás fica ao nosso derredor. É verdade. Enquanto Satanás está projetando, querendo destruir a nossa vida, o anjo está do seu lado para te livrar de todo o mal. Glória a Deus. Mas ele não conhece o nosso pensamento, mas ele estuda os nossos atos. Ele, se você estiver passando, se você começar a olhar alguma coisa, sempre olhar aquela mesma coisa, ele sabe a sua fraqueza, ele sabe o que você deseja, porque Satanás, ele não conhece o pensamento do homem, mas ele é um bicho astúcio, ele estuda, ele tem paciência para estudar a vida do homem. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jó, ele tinha uma falha. Se você for observar, ler, eu não vi ninguém pregando sobre isso, mas eu estava lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, eu vi uma falha em Jó. Apesar que essa falha de Jó não estava alicerçada nos seus bens materiais, apesar que a falha de Jó, meus irmãos, não atribuía a sua esperança, a sua confiança em Deus. É uma falha que todo mundo tem. É uma falha que eu tenho, uma falha que você tem, porque nós somos seres humanos. No capítulo 3, meus irmãos, de Jó, capítulo 25, Jó vai dizer: porque o que eu temia
me sobreveio. O que eu me recebeava me aconteceu. O que Jó ele temia que veio sobre ele? Se você for observar no capítulo 1, você vai ver que Jó era um homem, que ele era um sacerdote. Ainda não tinha lei sacerdotal, mas ele era um sacerdote da sua casa. Ele preocupava com seus filhos, ele preocupava com a sua família. É muito difícil de a gente ver, meus irmãos, um pai se preocupar com os filhos. Eu estou falando aí fora, eu não estou falando aqui dentro da igreja. É muito difícil uma mãe se preocupar com suas filhas, com seus filhos. Não está nem aí se acontecer com ele lá na rua. Apesar, meus irmãos, que mãe é mãe, pai é pai. Mas esse homem, meus irmãos, ele se encaixa em Salmo 1, onde a Bíblia vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem sua lei no Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que esse homem também se encaixava, se você for observar, no Salmo 128. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho da sua mão será feliz e tudo irá bem. A sua mulher será como a videira frutífera em volta da sua mesa, e os seus filhos como o rebento da oliveira. Como será abençoado aqueles que confiam no Senhor. Jó tinha 10 filhos, uma bênção na mão de Deus, ao qual Jó preocupava com eles. Que a Bíblia vai dizer, ao cabo do dia, chegando na tardezinha, Jó pegava, meus irmãos, ali os seus ovelhas, um animal, subia até o monte e sacrificava em prol de cada um dos filhos dele. Jó pensava consigo: talvez os meus filhos possam ter pecado contra Deus, talvez os meus filhos possam ter blasfemado contra Deus. Mas a gente vai ver que a família de Jó era uma família unida, não era uma família contendeira. Porque se você for fazer uma festa hoje, não estou dizendo, meus irmãos, nós, mas muitas pessoas aí fora, quando faz uma festa, um aniversário, um irmão não vai porque o outro está lá, Tem filho que nem conversa com o pai, nem conversa com a mãe. É uma família, meus irmãos, destruída. Glória a Deus. Por causa, meus irmãos, do orgulho. O orgulho, meus irmãos, atrapalha o homem de crescer na presença do Senhor. Porque quando você se humilha, você tem a coragem, você tem, aleluia, a simplicidade e a humildade de chegar perto do irmão, da esquerda, da direita, e falar: me perdoa em nome de Jesus, eu falei mal de você, me perdoa. E a família hoje, meus irmãos, está desse jeito. Não está, meus irmãos, querendo reconhecer a humildade de chegar e pedir perdão. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jó, ele levantava, subia e adorava o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E Satanás observando aquilo tudo. E quando Deus dá, meus irmãos, um diagnóstico, e Deus fala sobre a vida do homem, aleluia, que servia a ele, Satanás fala: olha, ele te adora, é porque a fazenda dele não para de crescer, os filhos dele é abençoado, tudo que ele põe a mão, o Senhor acrescenta, por isso que ele te adora. Satanás, meus irmãos, estava acusando Deus de comprar a adoração de Jó. Glória a Deus. E uma coisa que Deus jamais vai fazer, porque, meus irmãos, Satanás tem falsos adoradores, mas o nosso Deus não. Ele tem verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Não importa se você está passando por luta, o importante é você adorar. Não importa se você está passando por dificuldade, o importante é você adorar. Não importa se a lata está vazia, o importante é você adorar. Não importa se as portas do emprego ainda não se abriu sobre a tua vida, sobre o teu parente, o importante é você adorar a Deus. O importante é você adorar. Aí, meus irmãos, já não entra o caráter de Jó, já entra o caráter de Deus. E o caráter de Deus, meus irmãos, é inegociável. Não tem como negociar. Deus jamais vai comprar a adoração de qualquer um. E pela primeira vez, meus irmãos, a gente vai ver Deus chamando um homem de amigo, que era Abraão.
primeira vez, Deus vai falar: olha, Davi era um homem segundo o meu coração. E pela primeira vez aqui na Bíblia Sagrada, Deus vai falar de um homem que tinha 5 virtudes. Glória a Deus. Sincero. O que é ser uma pessoa sincera diante de Deus? É uma pessoa, meus irmãos, que anda reto. É uma pessoa, meus irmãos, que não se exprime. É uma pessoa que anda com sinceridade. Se você for observar a palavra sincero, meus irmãos, aleluia, Davi era uma pessoa sincera. Uma pessoa sincera é alguém que se exprime sem artifício, sem intenção de enganar e sem disfarce, sem usar maquiagem. Amém, Jesus. Uma pessoa sincera, mesmo se você não gostar ou não gostar, ela vai chegar perto de você e vai falar a verdade. Isso é uma qualidade louvável na vida da pessoa sincera. Glória a Deus. É melhor você ouvir a sinceridade de uma pessoa do que você ver, meus irmãos, bajulação, engano e pessoas querendo te colocar para cima, sendo que você precisa de melhorar. Glória a Deus. Às vezes um filho seu, às vezes um amigo seu está falhando, está pecando e você quer colocar ele para cima. Não, seja sincero. Olha, você tem que melhorar nisso aí, viu? Você precisa melhorar nisso aí, porque se você não melhorar, é uma pessoa sincera, fala a verdade. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele afirma, meus irmãos, dizendo que devemos ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece como um astro no mundo. Glória a Deus. Em Hebreus, meus irmãos, a carta aos Hebreus, vemos que devemos aproximar-se de Deus com um coração sincero. A segunda coisa que Jó, meus irmãos, ele tinha era reto, um coração reto. O que é reto? Reto é aquela pessoa que não anda em caminhos tortuosos. Jó era um homem reto. Uma pessoa reta, meus irmãos, é uma pessoa que não procura atalho. É uma pessoa que sabe, mesmo diante das dificuldades, ela vai batalhar, ela vai lutar. Ela não quer caçar dinheiro fácil, porque ela é reta. Tem pessoa, meus irmãos, que não é reta. Ela caça caminho tortuoso, ela sai caçando atalho daqui para chegar lá na frente rápido, como Jacó. Mas depois, quando quebra a cara, meus irmãos, volta novamente. Glória a E Deus. tem que caminhar o caminho tudo novamente. Nós temos que ser reto diante de Deus. Outra, meus irmãos, habilidade louvável na vida de Jó. Ele era um homem temente a Deus. O que é temente a Deus? Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o temor, a obediência a Deus, meus irmãos, é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, meus irmãos, é você estar diante de Deus nas dificuldades, na bonança. É você mesmo, aleluia, orando, dobrando o joelho, fazendo campanha em cima de campanha. E às vezes o seu filho está na droga, às vezes a porta não se abriu ao seu favor, e você fala: olha, eu sou temente a Deus, eu não vou parar por causa que minha oração não foi ouvida ainda. Porque às vezes Deus trabalha no silêncio. Passou, meus irmãos, do 1 até o 30, até o 31, até o 42, para Deus responder a oração de Jó. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jó também era um homem que desviava-se do mal. O homem que desvia do mal, meus irmãos, ele não fica na roda de escarnecedores, não. Amém. O homem que desvia do mal, ele não fica na roda de escarnecedor contando piadinha, não. Ele é sincero, ele é reto, ele é temente a Deus. E ele desvia do mal. Na hora que ele vê alguma coisa ali que não presta, ele muda de caminho. Ele era um homem paciente. Amém. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não recebemos a nossa bênção, porque às vezes faltamos paciência. Glória a Deus. Temos que pedir a Deus paciência. Tem pessoas que quando passa uma luta tão grande, falam: ah, meu Deus, eu quero a paciência de Jó. Você consegue perder 10 filhos? Você consegue perder o que Jó perdeu para você ter paciência de Jó? Tirando, meus irmãos, o próprio Cristo. Depois de Cristo, meus irmãos, na Bíblia toda sagrada, Jó foi o homem que mais sofreu, mas não murmurou contra Deus.
A Bíblia vai dizer que esse homem ele era o maior do Oriente. Ou por que não dizer, ele era o mais rico. Os caldeus, meus irmãos, ficava perto da Babilônia. Glória a Na Deus. antiga Mesopotâmia. Esse homem, ele tinha 3.000 camelos. Ou por que não dizer, se você for olhar nos dias de hoje, naquela época não tinha carro, ele tinha, meus irmãos, 3.000, vamos dizer, ônibus ou carros, que era um meio de locomoção, porque o cavalo naquela época, meus irmãos, não é como um camelo. Glória a Deus. O cavalo, ele começa a correr no deserto, ele cansa, ele para, ele até morre. Mas camelo não. Camelo, ele vai caminhando o deserto todo. Na hora que vem aquela tempestade de areia, ele consegue caminhar de joelho, e o olho dele também tem uma camada que a areia não consegue atingir as camadas dos olhos do camelo. Camelo é diferente. Camelo, meus irmãos, ele fica mais ou menos 3 meses ou mais sem beber água. Quando ele bebe água também, ele bebe uns 500 de uma vez. Mas camelo, ele consegue, meus irmãos, ficar muito tempo sem beber água. E Jó tinha 3.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de boi. O que é 500 juntas de boi? É como se fosse um trator no tempo de hoje. Ele era, meus irmãos, amigo da agricultura. Ele tinha a sua casa era na sede da fazenda. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele tinha jumentas, ele tinha 7.000 ovelhas. Satanás falou, deixa eu tocar nos bens dele para ver se ele não murmura contra o Senhor. Deus falou, tudo que ele tem pode tocar, só não toca na alma dele. Sabe o que eu quero te dizer nessa palavra? O diabo pode até querer lutar contra a tua vida, mas a sua alma tem dono, a sua vida tem dono. O diabo ele pode tentar daqui, tentar dali, mas ele não vai conseguir vencer você, sabe por quê? Porque a sua alma foi comprada pelo preço lá na cruz do Calvário, que é mais valioso do que pedra de rubi, do que jaspe, do que diamante, do que safira, do que ouro, é mais caro do que todas as pedras preciosas. O sangue de Jesus Cristo, aleluia, comprou toda a humanidade. Glória a Deus. Então observamos, meus irmãos, que depois que veio um servo e falou, olha, o fogo do céu caiu e matou as ovelhas, os sabeus veio, os caldeus veio, e cada um foi levando, cada um foi tomando, e só eu sobrei. E quando falo dos filhos de Jó, olha, o vento veio do deserto, bateu na casa onde estava o seu filho primogênito, juntamente com as suas 3 filhas e os seus 7 filhos. A casa caiu, matou todo mundo, só eu sobrei. Um coração de pai não aguentou. Quando foi falando que ele foi perdendo aquilo, perdendo ali, ele só foi ouvindo. Mas quando falou dos filhos dele, na versão original, ele se prostrou, ele joelhou, porque ele não aguentou ficar de pé. Aí que ele fala, não saí do ventre da minha mãe, e não tornarei para lá, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é a maneira como o nosso Deus trabalha, a maneira como o nosso Deus opera. Veja bem, meus irmãos, que tem promessa de Deus, aleluia, Deus ele protege de todo mal. Mesmo o diabo tentando você daqui, tentando você dali, querendo colocar intriga no meio da sua família, irmão contra irmão, pai contra filho, meus irmãos, mas a graça de Deus tem te abençoado e não tem deixado, aleluia, o mal acontecer dentro da sua casa. Tudo que você está passando é temporal, vai passar rápido. Tudo que você está passando, as dificuldades, as lutas, vai passar. Porque a providência de Deus está chegando no seu lar, na sua casa. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que outras vezes os filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus fala com Satanás. Da onde você vem? Ele fala a mesma coisa. Aí Deus vai falar a 5ª qualidade da vida de Jó. Você me citou ele para mim, você tocar nos bens dele, eu deixei você tocar, mas
uma qualidade: ele retém a sua sinceridade diante de mim. Meus irmãos, é muito difícil. A gente fala assim, meus irmãos, que às vezes a gente está numa vida boa, mas é muito difícil quando alguém da sua casa, às vezes acontece algo, o seu filho morre, o sangue de Jesus tem poder, algo acontece dentro da sua casa, você manter a sua integridade diante de Deus, você reter a sua sinceridade diante de Deus. Glória é a Deus. muito difícil. E se é só para crente, meus irmãos, ter convertido pelo sangue do Cordeiro, que nasceu de novo. Ah, pastor, mas eu sou batizado. Você é batizado, mas você nasceu de novo? Ah, meu bravo, minha mão eu sou convertido, mas minha mão não é. Glória a Deus. Você nasceu de novo? Ah, eu prego. Você prega, mas você nasceu de novo? Amém. O negócio é nascer de novo. Nascer de novo, meus irmãos, é morrer o velho homem, o que está dentro de nós. Porque, meus irmãos, o que está dentro de nós, meus irmãos, todo dia nós temos que batalhar. Apóstolo Paulo vai dizer que um bom soldado em serviço não se embaraça com as coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Observa agora, meus irmãos, que Satanás, ele vai falar: tudo que o homem tem, ele dá. Ele tem uma mente de administrador. Ele era rico, ele ficou pobre, mas ele vai crescer novamente. E ele falou: deixa eu tocar na pele dele, deixa eu jogar chagas malignas na vida dele, deixa eu jogar tumores nele, sabe, se não blasfema contra o Senhor. Deus permitiu de Satanás tocar no trono de Jó, só na alma dele que não permitiu. Então Satanás sai como relâmpago. Vá lá, meus irmãos, cobriu Jó de feridas mortais, de chagas, ao ponto, meus irmãos, das pessoas conversar com Jó, as pessoas tinham que colocar a mão na boca, no nariz, porque Jó fedia em vida. Glória a Deus. Ele tinha que pegar um caco, meus irmãos, para coçar as feridas. As feridas, meus irmãos, de Jó não parava de coçar. E Jó, se você for observar, meus irmãos, Jó, ele era um homem que ajudava as pessoas. Tem pessoa que é rico e não ajuda ninguém. A Bíblia vai dizer que Jó falou assim: eu sou os olhos do cego, eu sou os pés dos aleijados, eu ajudo aqueles que precisam. Se alguém chegar perto de mim e falar que precisa de mim, eu estou pronto para ajudar. Todo aquele que chegou perto de mim não saiu falando, eu ajudei. E Jó, meus irmãos, ele vai amaldiçoar o seu dia do seu nascimento. Ele começa a fazer uma oração que dá arrepios. Glória a Acontece Deus. isso na nossa vida, meus irmãos. De vez em quando a gente começa até a chorar: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa luta que eu estou passando. O advogado falou que ia vir o processo e eu ia ganhar, e eu acabei perdendo o processo. Glória O a meu Deus. filho cada dia mais está se afundando nas drogas. Aquele emprego que eu fiz entrevista, que eu fiz tudo certinho, até hoje, eu estou esperando até hoje, a empresa não me ligou. Mas Deus sabe o momento certo, a hora certa de entregar você a vitória. Mantenha a sua integridade Glória a Deus, aleluia. diante do Senhor, porque Deus vai te honrar no momento mais difícil da sua vida. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que agora os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildad e Zofar, 3 amigos de Jó, falou assim: vou lá agora chorar com o meu amigo. Eu fiquei sabendo que ele perdeu seus filhos, perdeu sua fazenda, perdeu seus empregados, morreram todo mundo, até a mulher dele saiu mandando ele amaldiçoar o Deus que ele serve. Mas ele vai falar: como louco a mulher, como você fala? Se Deus me abençoou e eu estou servindo a Ele, Deus, só porque Deus me tirou as coisas, eu não vou deixar de adorar Ele? Você tem que adorar não porque aquilo que Deus vai te dar, mas porque aquilo que Ele fez pela sua vida, lá na cruz do Calvário. Aleluia. A Bíblia vai nos contar, meus irmãos, que agora os 3 amigos de Jó jogam cinza sobre a sua cabeça.
rasga suas vestes e fica 7 dias do lado de Jó, só contemplando o sofrimento de Jó. Glória a Deus. Imagina Jó ali sofrendo, chorando, porque não é fácil, meus irmãos, pessoas que estão lá no Santa Casa, sabendo que a morte vai chegar a qualquer momento, foi desenganado pela medicina, está com câncer, e qualquer hora, meus irmãos, o médico pode desligar os aparelhos, não é fácil. E ainda chegam os amigos de Jó, fica 7 dias, depois se levanta como filósofo, levanta ali como teólogo, levanta ali como profeta, mas a profecia não era de Deus. Começa a comparar Jó com as ervas do campo, começa a comparar com a filosofia, falando que Jó estava com pecado oculto. Meus irmãos, que amigo é esse? Não importa o que as pessoas falam de você. Se você está passando luta, alguém fala, olha, ela está passando luta porque ela está em pecado. Não importa o que os outros falam de você. O importante é que Deus acha de você. E isso é que é importante. Porque falar mal de nós, meus irmãos, tem muitas pessoas que falam mal, cumprimenta você, pega na sua mão, quando você vira as costas, fala, irmão Modéstia é assim, assim, pastor Jeová é assim, assim. Meus irmãos, tem muitas pessoas falsas aí fora. É verdade ou não é? Mas o nosso Deus não. Glória a Deus. O nosso Deus, meus irmãos, é sincero. Ele quer ver sinceridade na minha vida, na sua vida. Os amigos de Jó não eram sinceros. E eles começam, meus irmãos, a falar com Jó que eles estavam com pecado oculto. Jó se defenderam. Uma hora Jó parou e falou, se eu pudesse, eu chegaria até o seu tribunal, eu exporia para ele o meu problema, e ele me responderia. Ele podia me pesar em balanças, e eu seria aprovado como ouro é provado no fogo, porque Jó sabia, meus irmãos, da sua sinceridade. Mas a Bíblia vai dizer que chegou o quarto amigo de Jó, Eliú. Eliú era profeta de Deus. Eliú, meus irmãos, ele repreende Jó. Por quê? Porque mesmo você sendo íntegro, você não pode achar que você é a última pessoa, né? A última bolacha do pacote, vamos assim dizer. Jó, meus irmãos, ele precisava de querer explicar o que ele estava passando, mas todo momento ele estava falando que ele era isso, ele era aquilo, que não pecava. O próprio Deus, meus irmãos, dá exemplo de você. Não precisa você dar satisfação da sua vida para ninguém. Amém. E Eliú repreende Jó. E a Bíblia vai dizer que depois disso tudo, quando chega, meus irmãos, no capítulo 42, Deus se apresenta diante de Jó. Ali, meus irmãos, agora o silêncio de Deus acaba. E Deus agora fala com Jó. Aonde você estava quando eu fazia os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu firmava os fundamentos? Quando as almas se alegravam, na hora que eu fazia os fundamentos, eu fazia os alicerces da terra, onde você estava? E Deus é tão poderoso, meus irmãos, como no livro de Jó, a Bíblia vai dizer que Ele chama as estrelas pelo nome. Os trovões, meus irmãos, os relâmpagos, eles batem continência dizendo, aonde eu vou, Jeová? Glória a Deus. Deus é poderoso, meus irmãos, e nada sai do controle dele. O que você está passando não saiu do controle de Deus. Deus sabe de tudo que está acontecendo na sua casa. Deus sabe de tudo que está acontecendo na sua família. Ele vai chegar e você vai cantar o hino da vitória, porque o nosso Deus, Ele tem prazer de nos abençoar. Amém. Jó, meus irmãos, ele vai dizer para o Senhor, antes eu via só falar do Senhor, hoje meus olhos te veem e te contemplam. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus chama os 3 amigos de Jó. Ele faz Bildad e Zofar e repreende ele. Olha, você falou mal do meu servo, sendo que ele manteve a integridade diante de mim. Pega lá um animal, um cordeiro, e pede ele para oferecer, e pede ele perdão. Você perdoar alguém que você não conhece é fácil. Mas você perdoar alguém que como um trato que você é difícil. É verdade, meu irmão? Pessoa que te apunhalou pelas costas. Pessoas que você abriu a sua vida para ela. Logo o seu Gaspar. Glória a Deus, aleluia.
Pessoas que você abriu a sua vida, contou tudo para essa pessoa. E às vezes, meus irmãos, essa pessoa pegou, te traiu, te falou alguma coisa, falou para as pessoas o que você está passando, te traiu. Meus irmãos, para perdoar pessoas assim é difícil. É somente a graça de Deus que estiver na vida do homem para o homem perdoar. A pessoa às vezes até perdoa, mas toda vez que olha, fica com aquele rancor no coração, aquela ira. Isso não é perdão. Perdão, você pode até lembrar do que ela fez com você, mas você olha sem sentimento de mágoa. A Bíblia vai dizer que quando Jó, ele levantou ali os altares e ofereceu, despedaçou ali o novilho em cima do altar e começou a orar pela vida dos 3 amigos dele. E quando ele acaba de orar, aconteceu um milagre que vai acontecer também na sua vida. Esse milagre, meus irmãos, é o milagre do perdão. Jó, ele não teve sentimento, meus irmãos, de ira contra os seus amigos. Ele não teve, apesar que os seus amigos estavam toda acusando ele, falando que ele estava com pecado, né? Que ele estava em pecado de adultério, ele estava com pecado de falsidade, inventou todo tipo de pecado para Jó. Mas Jó sempre se defendendo. Agora Jó ora para os seus amigos. E quando Jó acaba de orar, a Bíblia vai dizer que Deus, ele reverte a vida de Jó. Deus, ele transforma a vida de Jó na hora que acaba de orar. A pele de Jó foi transformada, toda a chaga maligna saiu. E agora Jó está com a pele de um bebê. Amém. E quando Jó, meus irmãos, abre seus olhos, a Bíblia vai dizer que Deus o abençoou numa dupla prosperidade na vida dele. Sabe o que eu quero te dizer? Essa luta que você está passando, essa adversidade que você está enfrentando, vai vir, meus irmãos, a dupla honra de Deus na sua vida. A providência de Deus vai chegar até a tua vida aqui essa noite, se você crer em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jó, ele morreu velho e farto de dias. Na época, meus irmãos, os estudiosos vão dizer que Jó tinha 70 anos de idade, mais ou menos. Jó, ele viu até a 4ª geração da família dele. Ele teve mais 3 filhas, que eram as filhas mais lindas da face da terra, se você for observar o texto. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha 7 filhos. Oh Deus, Deus deu para ele. E Deus deu tudo em dobro para ele. Ele tinha 7.000 ovelhas, agora tem 14.000 ovelhas. Deus deu tudo em dobro para Jó. É isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai restituir tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você achou que não ia ganhar mais, que você deixou no anonimato, achando que não ia conquistar. Deus está dizendo: eu vou restituir tudo na tua família, eu vou te devolver tudo que você perdeu, eu vou te devolver a alegria no seu coração, e você vai sair daqui transformada pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Fica com essa palavra, a providência divina. Deus está chegando com a providência na sua casa. Mas mantenha essa qualidade que Jó teve: sincero, íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Se você fazer isso, você vai ver que a partir de hoje a sua história será uma nova história. Não será uma história de derrota,